Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Muito se fala na utilidade do XRP com as transações transfronteiriças, aonde o XRP tem um papel muito importante na ponte entre a moeda XRP e a moeda fiduciária de cada país. Mas, pessoal, muitos se esquecem na tokenização que está no ecossistema de XRP e o XRP é um dos pioneiros nisso. E daí entra, pessoal, 400 trilhões de dólares à beira dessa tokenização. Mas aonde o XRP Ledger se encaixa nisso, né? 400 trilhões de dólares em ativos programados para tokenização, mas o que vem a seguir então para o XRP? Essa matéria aqui, pessoal, da própria CoinPaper, ela traz um resumo muito importante que você precisa saber se você é investidor ali de XRP. A Segurities, que é a principal plataforma de tokenização, estima cerca de 400 trilhões de dólares em ativos que poderão ser tokenizados futuramente. Isso reflete significativamente a escala total dos mercados financeiros globais, incluindo imóveis, títulos, crédito privados, ações e investimentos alternativos, que poderão migrar gradualmente para essa infraestrutura blockchain à medida que a regulamentação, a estrutura de mercado e a aceitação institucional evoluem. Então, pessoal, a Segurities, que é uma tokenização e o LED XRP, aonde pode ter um dos principais vencedores na mudança de 400 trilhões de dólares, aonde vocês podem ver que ela noticiou isso há 2 dias atrás, tá, pessoal? 400 trilhões entrando no mercado de tokenização. O que se torna essa tendência tangível são os números principais, mas sim as instituições que estão construindo a infraestrutura. A Segurities já desempenha um papel fundamental nessa transição, pois dá suporte ao fundo Build da BlackRock e à VBuild da VanEck, ambos exemplos pioneiros de produtos financeiros tradicionais sendo emitido e gerenciado usando a infraestrutura blockchain. Mais recente, as discussões em torno do caminho da integração da Segurities e do XRP Ledger levaram a narrativa da teoria para projetos de infraestrutura. O XRP Ledger está sendo cada vez mais posicionado como uma camada de liquidação de alto desempenho adequada para ativos tokenizados do mundo real e instrumentos de valor estável, incluindo stablecoin regulamentado da Ripple, que é a própria RLush. Se os fundos tokenizados emitidos por meio de plataformas como a Segurities começarem a interagir com o sistema de liquidez baseados no XRP Ledger, as implicações serão estruturais e vantajosas. A eficiência de liquidação entra em cena em primeiro lugar, pois os ativos tokenizados ainda exigem mecanismos de liquidação rápidos, de baixo custo e confiável. O design do XRP Ledger, focado na finalização rápida e com custo de transações mínimos, o torna um candidato para a liquidação de back-end em fluxos institucionais e não apenas em atividades de criptomoedas de varejo. Então é isso que se torna o XRP Ledger uma camada central na era dos ativos tokenizados. Eu já trouxe aqui alguns mapinhas para vocês, aonde colocava ali, a Ripple, o token XRP de utilidade no centro, aonde ele engloba instituições e bancos do mundo inteiro. Isso sendo em transações, tokenização ou commodities. O segundo benefício aí é a conectividade de liquidez, um sistema onde fundos tokenizados de stablecoin, como o próprio RLush, e ativos digitais como o token de utilidade XRP
possam se movimentar sem problemas, reduziria, né? Eles reduziria o atrito entre os mercados de capitais tradicionais e a liquidez nativa das criptomoedas, em vez de depender dessa infraestrutura bancária e de corretagem fragmentada. O valor poderia fluir mais diretamente entre as classes de ativo. A terceira vantagem é a escala de atividade. A tokenização é inerentemente operacional porque a emissão, o resgate, as transferências de propriedade fracionária e o rebalanceamento de portfólio geram transações contínuas dentro da blockchain. Se a adoção institucional por meio de plataformas como a Segurities se expandir significativamente no XRP Ledger, essa utilidade da rede crescerá em paralelo com a atividade financeira real. Então, pessoal, isso existe um efeito de credibilidade. À medida, né, que emissores regulamentados e grandes gestoras de ativos se envolvem com essas estruturas de fundos baseados em blockchain, a confiança institucional tende a aumentar, incentivando maior participação e maior liquidez ao longo do tempo. E daí, pessoal, aonde que eles colocam essa pergunta? Ó, chegou a hora de colocar em prática o que pregamos sobre a tokenização? Notavelmente, as principais instituições financeiras continuam a apresentar isso como uma mudança gradual. M. Ondenberg, chefe de estratégia de ativos digitais da Morgan Stanley, descreveu a tokenização como um projeto de uma década, ressaltando que a migração institucional ocorre em fases, não em ciclos. Aqui, pessoal, coloca uma publicação do Jive Crypto, né, onde ele coloca, né, ó, urgente, chefe de estratégia de ativos digitais da Morgan Stanley, a M. Ondenberg, diz que a tokenização e o projeto da próxima década, não uma iniciativa para 2026 ou 2027, sinalizando um compromisso institucional de longo prazo com essa infraestrutura de ativos digitais. Colocou aqui um vídeo com ela explicando. Nesse contexto, né, o potencial aí de crescimento do XRP Ledger não está atrelado a conquistas repentinas de uma fatia de mercado desses 400 trilhões de dólares. Ele reside, em vez disso, no posicionamento incremental, no apoio a projetos piloto institucionais iniciais e na viabilização de fluxos de liquidação vinculados às stablecoins e na expansão gradual para uma infraestrutura de mercado de capitais mais ampla. Nessa realidade, esse também é um cenário competitivo com ecossistemas baseados em Ethereum e redes licenciadas por banco disputando relevância institucional. O diferencial, né, do XRP Ledger provavelmente dependerá de onde a velocidade, a relação custo-benefício e essa integração de pagamentos forem mais críticas. Em uma última análise, né, pessoal, a cifra desses 400 trilhões de dólares é um sinal de escala, pois espera-se que os mercados globais migrem gradualmente para infraestrutura tokenizadas e vários sistemas blockchain, incluindo o próprio XRP Ledger, que estão se posicionando para dar suporte a diferentes camadas de transição. Então espera-se, né, pessoal, uma cifra aí de 400 trilhões de dólares para o mercado de tokenização, aonde engloba, né, ferramentas ali da XRP Ledger, incluindo o próprio token XRP, que é o token de utilidade. Daí pega, né, instituições financeiras como BlackRock, Morgan Stanley, dentre outras. Isso é um passo muito significativo para poder, né, usar, né, esses 400 trilhões em ativos programados para tokenização para a rede XRP Ledger. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.